Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quinta aula do módulo de Biologia Celular e nela comentaremos sobre o citoplasma e o citoesqueleto. Espero que vocês aproveitem a aula e seja bastante proveitosa. Amores, o citoplasma ele pode ser compreendido aí como uma região que está entre a membrana plasmática e o núcleo, quando comentamos aí de uma célula eucariótica típica, seja ela animal ou vegetal, ou o espaço que fica aí delimitado pela membrana plasmática de uma célula procariota. Além disso, vale se destacar que o citoplasma ele é constituído pelo hialoplasma, ou também denominado como matriz citoplasmática, o citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas. A saber-se, a matriz citoplasmática ela é um colóide, que é basicamente uma matéria, um material gelatinoso, em que o solvente é a água e os solutos seriam, basicamente, substâncias orgânicas, como, por exemplo, lipídio, proteínas e carboidratos, e matérias inorgânicas, ou materiais inorgânicos, como os sais que estão aí dissolvidos, nessa solução. Além disso, nós temos dois estados aí desse colóide. Ele pode estar no estado gel ou no estado sol. O que seria um e outro? O estado gel é aquele estado gelatinoso, ou seja, é uma região que vai estar mais externa, que nós denominamos como ectoplasma. E a região sol é a região mais fluida ou uma região mais interna, denominada aí endoplasma. O exemplo para ficar bem tranquilo aqui para te visualizar seria esse daqui. Nós temos uma ameba, certo? E essa porçãozinha aqui, que ela está mais gelatinosa, nós chamaremos de plasmagel. E essa região mais interna aqui é plasmasol. Percebam que na região do plasmasol, que é essa região mais interna, mais fluida, nós temos a presença de pseupódicos, ou seja, aqueles pés falsos, né? E uma coisa interessante a saber-se ainda é que a mudança de sol para gel ou de gel para sol, nós denominamos como tixotropismo, que permite aí com que a célula consiga realizar diversos movimentos, dentre os quais eu gostaria de destacar dois: o movimento ameboide e o movimento de ciclose, que é típico de células vegetais, tá bom? Vamos lá. Acerca desses movimentos celulares, nós temos a ciclose, que é bastante típica aqui em células vegetais, e tem esse movimento ameboide, que é observado basicamente em protozoários, no caso aí das amebas, e leucócitos, tá? Permite a formação de pés falsos, que nós chamamos de pseupódicos. Então aqui, ó, você tem a célula vegetal, e aqui se vocês derem uma olhadinha, você vai ter um movimento em ciclose, tá? Isso daqui decorre desse movimento aí que é alternado pela mudança de sol e gel nesse sistema coloidal. E o movimento ameboide, como eu havia destacado anteriormente, decorre também aí do tixotropismo. E como eu falei para vocês, o tixotropismo é justamente essa alternância entre estado de sol e estado de gel, tá bom? É bem simples aqui o conceito, não tem muito segredo. Além disso, eu havia comentado que um outro elemento bastante importante aqui no citoplasma é o citoesqueleto. A saber que o citoesqueleto ele é uma estrutura de sustentação aqui, formado por vários tipos de fibras proteicas que vão dar consistência e firmeza à célula, tá bom? A saber se essas proteínas aqui que vão dar firmeza são três. As primeiras são os microfilamentos, que nada mais é do que pequenos filamentos aqui, ó, basicamente constituídos de actina, e são encontrados em todos os tipos celulares, tá? São extremamente finos. E uma coisa interessante de destacar-se é que eles estão aqui cruzando a célula nas mais diversas direções. Embora eles vão se concentrar geralmente aqui na região periférica da célula. Tá bom? Tem-se também os filamentos intermediários. Eles vão revestir uma camada aqui mais externa da pele. Existe em grande quantidade esse tipo de filamento. E também é importante a gente destacar que é justamente esse filamento aqui que impede que as células do tecido se separem, tá? Por fim, nós temos aqui um terceiro tipo de fibra proteica que é chamado de microtúbulos, tá? Um exemplo desse tipo aqui de filamento é aquele que organiza o famoso fuso da divisão celular, tá bom? Então aqui nesse caso nós temos inúmeros tubos
e a função deles é se originarem e irradiarem aí a partir de uma região que nós conhecemos como centrômero ou também centro celular. Então, quando você pensar no microtúbulo, é uma estrutura que vai estar atrelada aqui com a divisão celular. Ademais, vale ainda nós destacarmos que um outro papel comumente atribuído aos microtúbulos é de servir como verdadeiras esteiras aí rolantes dentro da célula. Como assim? Na verdade, a gente pode pensar muito aquém da divisão celular para os microtúbulos. Eles servem aí uma espécie de esteira mesmo, de fato, no qual você consegue deslocar diversas substâncias aí por dentro da célula. A gente vai ver na próxima aula aí, que é do citoplasma, dizendo em especial aqui as organelas citoplasmáticas, você tem vesículas que são formadas lá no complexo golgiense, você tem vários organóides como mitocôndrias, cloroplastos que precisam se deslocar por dentro da célula. E as proteínas aqui do microtúbulos conseguem viabilizar esse processo, tá bom? Por fim, vamos fazer aqui um overview geral dessas proteínas. Nós temos aqui as fibras do microfilamento, são proteínas que elas possuem um diâmetro aqui de aproximadamente 5 nanômetros. A principal proteína que nós encontramos são a actina e a miosina. E as principais funções que podem estar atreladas aqui aos microfilamentos são, primeiro, forma celular, locomoção celular, ciclose e pinocitose, que são mecanismos aí que a gente vai destacar em outros momentos. A pinocitose eu já comentei lá na nossa aula de membrana plasmática, tá? Então vale dar uma olhadinha aí. A ciclose eu comentei nessa própria aula. O filamento intermediário ele apresenta aqui um diâmetro de aproximadamente ali 10 nanômetros. A principal proteína que está atrelada aqui é a citoqueratina e a vimentina, Está atrelado basicamente com o processo de sustentação, aí a formação dos desmossomos e hemidemissomos, que são aquelas estruturas que vão conferir aderência celular. E por fim nós temos aqui os microtúbulos, que apresentam um diâmetro aí de aproximadamente 25 nanômetros. A principal proteína que está atrelada aqui é a tubulina, e as funções que podem ser basicamente atreladas aos microtúbulos são formação aí do fuso mitótico e também, como eu comentei aqui, o processo de transporte de vesículas e outras organelas por dentro aí da célula, em especial no citoplasma, tá bom? É bem simples isso daqui, eu só quero que vocês se atentem a esses três tipos de fibras proteicas que nós temos dentro da célula que vão, conjuntamente com o citosol, formar aí todo o aparato do esqueleto da célula, tá bom? Por fim, espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar para os amigos, eu ficarei extremamente contente. E se vocês puderem me seguir no Instagram, @bioexatosdetona, eu também vou ficar extremamente grato e a gente pode trocar ideia lá pelo direct, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.